Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós, as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Vida nova após o batismo no Espírito Santo. Irmãos, quando a gente tem uma experiência com Jesus, acontece em nossa vida uma metanoia, um esvaziamento de nós e de fato uma vida nova, uma vida plena e abundante na presença de Deus. Então, quando isso acontece, as pessoas assustam, porque muitas vezes a gente larga tudo aquilo que a gente fazia, nossos defeitos de caráter, de comportamento. A gente muitas vezes é confrontado com aquilo, e as pessoas ainda dizem assim: não vai demorar nem um mês, nem um ano, logo você está voltando a fazer o que você fazia antes. Então, muitas vezes você pode ouvir esses questionamentos, você pode ter ouvido essas realidades, e isso você pode dizer assim: jamais. Cristo me libertou, verdadeiramente livre eu serei. Eu tive um encontro pessoal com Jesus e agora eu quero permanecer na presença de Deus. Meus irmãos, deixa eu dizer, a experiência que você teve foi linda, 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 maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. Primeiro eu quero pregar para as pessoas que... Eu quero pregar para que as pessoas que... Nós que estamos na igreja e muitas vezes nós atrapalhamos a vida do irmão que está entrando na igreja. Por quê? Muitas vezes nós precisamos entender um grande contexto. Aquelas pessoas que estão entrando na igreja estão com desejo de santidade, estão com desejo de rezar o rosário, o desejo de ler a Sagrada Escritura, estão com desejo de aprender, de conhecer, de ingressar na igreja, de fazer amizades, e tudo isso faz parte, tudo isso é louvável, tudo isso de fato é válido. Só que muitas vezes nós impedimos a graça de acontecer na vida das pessoas. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos reter tudo a nós. Nós não queremos que o outro faça, o outro consegue, o outro possa superar, vencer, tudo isso. Então nós precisamos entender um grande detalhe sobre as nossas vidas. Quando eu me abro à glória de Deus, quando eu me abro ao Espírito Santo de Deus, a esse Deus que é poder, a esse Deus que é misericórdia, a esse Deus grandioso, majestoso, santo dos santos, nós precisamos entender uma coisa, meus irmãos. O outro que entrou agora está com essa sede. E a gente muitas vezes olhamos para ele de uma certa forma dizendo: não era você que praticamente fazia isso, então tem uma coisa, ele fazia, ele não faz. Entende? Nós precisamos entender uma coisa. Da mesma forma que um dia nós ingressamos na igreja, eles agora estão ingressando. E nós temos que ajudar, motivar, incentivar, apoiar, orientar, aconselhar, dizer isso mesmo, ir para a igreja, na igreja que é o nosso melhor lugar, na Santa Missa, ouvir a palavra, comungar da Eucaristia, estar em estado de graça, santidade, rezar o terço, rezar o rosário, buscar ter uma vida santa, uma vida reta. Só que muitas vezes nós olhamos para o outro e queremos criticar. Nós muitas vezes queremos jogar a vida velha dele na cara dele, porque ele errou no passado. E nós precisamos entender uma coisa: passado sempre será passado. É página virada. Só que muitas vezes nós temos olhado para ele com um olhar de preconceito. E nós como cristão, como católico, nós não podemos olhar para essas pessoas, porque se é vida nova, é vida nova. Se ele teve uma experiência com Cristo como eu tive, você também teve, nós precisamos a partir de hoje ter um olhar diferente para ele e entender que ele agora está ingressando e a partir disso ele está largando a vida velha e buscando uma vida nova. E nós temos que entender. Então entenda a coisa: se ele agora está dedicado à igreja, dedicado a buscar as coisas de Deus, louvado seja Deus. E aí esse desejo, essa iniciativa que cada um de nós temos que ter. E é essa iniciativa que cada um de nós temos que buscar até pelo outro irmão. Então, a iniciativa do outro de ser de Deus, buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto, isso deve acontecer mesmo. Porque você percebe,
Você percebe que ele tá com a sede, ele anda com o texto na mão, ele fala de palavra da Sagrada Escritura, ele fala da Bíblia, ele fala dos santos, ele fala dos dogmas. Isso é lindo, louvável, maravilhoso. E é isso que tem que acontecer mesmo. E por isso, meus irmãos, nós temos que abrir o nosso coração para esse Deus que é poderoso, para esse Deus que é majestoso, para esse Deus que é santo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: o céu é para todos. Todos aqueles que se arrependem, todos que têm aquele desejo de ter uma vida nova. E eu e você, como católico, não podemos atrapalhar, nós não podemos impedir, porque já fala, a igreja católica é a igreja universal que acolhe a todos, entende? E nós precisamos de fato fazer festa, fazer júbilo quando uma pessoa se converte, quando a pessoa quer largar a vida velha, buscar a vida abundante. Então, esse desejo de santidade, esse desejo de ser de Deus, de deixar a pessoa buscar as coisas de Deus, nós temos que ficar felizes com todos esses acontecimentos, todos esses fatos, entende? Então, a partir de hoje, nós precisamos de fato tomar uma iniciativa de tudo aquilo que nós estamos vivendo, tudo aquilo que estamos passando, de deixar o outro viver uma vida santa. O que é essa vida santa? O que é esse chamado, meus irmãos? Agora, veja uma coisa aqui muito importante: vida nova após o batismo do Espírito Santo. O que é essa vida nova? Entenda a coisa, meus irmãos: vida nova. Deixa eu dizer aqui, a primeira coisa, muitas vezes nós queremos atrapalhar o outro, nós queremos olhar o passado do outro. Só que tem um outro lado que a gente precisa entender muito bem sobre isso: vida nova. Então, quando a gente entra na igreja, a gente tem que largar a vida velha. Então, nós não podemos ter as mesmas atitudes, as mesmas ações. Nós não podemos querer fazer aquilo que a gente fazia lá no mundo, querer fazer na igreja. Pois o batismo nos enche, nos impulsiona a seguir em frente, aí e largar toda a vida velha, largar todo o comodismo. Então eu entendo uma coisa: quando eu busco a igreja, quando eu procuro a igreja, quando eu quero as coisas de Deus, nós precisamos entender uma coisa eu preciso renunciar. Então muitas vezes você precisa renunciar a si mesmo. Então, seus defeitos de caráter, seus defeitos de comportamento, seus vícios, manias, então tudo isso você precisa renunciar. Você precisa renunciar a si mesmo, entende? Então, tudo aquilo que é nossas próprias vontades, nossos próprios desejos, aquilo que nós estávamos acostumados a fazer, a gente precisa renunciar. Então, se eu estou procurando um batismo, então é uma vida nova. Então, eu preciso romper com aquilo que é do passado e buscar viver o presente. Entende? E para isso você precisa lembrar uma coisa: na Santa Missa, no dia do seu batismo, da sua celebração, você diz: eu renuncio e eu creio. Isso é muito importante quando a gente analisa tudo isso. Vida nova. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa: todo dia a gente está buscando essa vida nova, tanto eu e você. E o que é essa vida nova? Estar na presença de Deus. E nós precisamos desejar todo dia isso. Eu preciso ter esse desejo, você precisa ter esse desejo. E essa conversão, ela é diária. Todo dia eu tenho que mudar mais um pouco. Todo dia eu tenho que libertar do meu defeito de caráter, meu defeito de comportamento. Aquilo que eu estava habituado a fazer todos os dias, eu preciso parar, eu preciso eliminar pecado e enriquecer de dons e de virtudes. É uma decisão sincera, decisão verdadeira, que eu preciso buscar o quanto antes, hoje ou agora. Nós não podemos continuar com essas mesmas vidinhas de sempre, essa vida dupla, essa vida cheia de hipocrisia. Nós não podemos ser assim. Mas nós precisamos nos aproximar desse Deus que é poderoso, desse Deus que é majestoso, desse Deus que é santo, Rei dos Reis. E quando eu me aproximo desse Deus, quando eu entrego a minha vida a esse Deus, a minha vida é totalmente transformada pelo poder do Santo Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, a vida nova é essa. Então, é claro que é uma luta diária e contínua. Amém? Amém. Só que nós precisamos rezar. Católico, para permanecer de pé, cristão para permanecer de pé, precisa da oração. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa: se a gente quer vencer batalhas, se a gente quer vencer defeito de caráter, se a gente quer vencer vícios, se a gente quer vencer manias, a gente precisa rezar. Entende? Rezar mesmo. A gente precisa pegar o nosso texto e rezar.
pelos nossos próprios defeitos. É claro que a gente vê os nossos erros, a gente vê os nossos defeitos, porque nós não somos cegos, nós não somos doidos, entende? E esse ato de ver é algo que a gente percebe. Aquilo que nós estamos agindo. E quantas das vezes a gente tem agido, muitas das vezes de forma repetindo aquilo. E por que nós agimos daquele jeito? Porque já virou algo normal, algo natural agir daquele jeito, daquela forma. E como nós podemos combater? É de fato olhar para o nosso defeito de caráter, assumir o nosso erro, assumir o nosso defeito e querer de fato buscar ter essa vida santa. Você não é obrigado, mas se você quer estar no seguimento de Jesus, você tem que ter uma decisão firme e concreta e diária. E para isso, meu irmão, para essa luz, a luz de Cristo brilhar na sua vida, exige de mim, de você, esse desejo da santidade. E o desejo da santidade, meus irmãos, tem que ser todo dia. Entende? Então, se você rezou ontem, você tem que rezar hoje. Se você rezou hoje, você tem que rezar amanhã. Entende? Se você está vigilante hoje, tem que estar vigilante amanhã também. Então esse desejo dessa santidade, de buscar essa vida santa, essa vida reta, de se entregar a esse Deus que é poderoso, a esse Deus que é majestoso, a esse Deus que é santo, 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 de fato é eu estreitar os laços com Jesus, eu me aproximar, eu me render com esse Deus que é poderoso, esse Deus que é majestoso. Então quando eu decido me aproximar, quando eu decido estar diante de Deus, diante desse Deus poderoso, grandioso, Rei dos Reis, me aproximar o meu coração, aproximar a minha vida, tudo. E quando eu levo Jesus para dentro de casa, quando eu levo Jesus para o meu trabalho, para minha faculdade, quando Jesus está em meus planos, meus projetos, quando Jesus está comigo sempre, não é que ele distancia, mas quando eu começo a incluir Jesus em tudo e todas as coisas, aí eu começo a ter uma vida nova, entende? É eu combater o nosso defeito de caráter, porque muitas das vezes a gente repete palavras porque nós estamos habituados a dizer aquela palavra todo dia e toda hora, e aí você olha pra ele e fala assim: meu Deus, como é que ele tem essa palavra em seu vocabulário? Como é que ele que teve uma experiência de Jesus, ele tem esse vício, ele tem esse defeito de caráter? Por que ele teve essa experiência de Jesus? Ele é chato, ele é ignorante, ele é prepotente, vaidoso, mentiroso, enganador, trapaceiro. Então você vê essas realidades e você fala assim: não acredito, Jesus, porque é ele que teve essa vida nova. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa pra mim e pra você. Essa mudança de vida, esse desejo de santidade que a gente tem em nosso coração, é claro que não é da noite pro dia que isso vai acontecer, essa mudança extraordinária, mas é no ordinário, é naquilo que eu olho para dentro de mim, reconheço que Deus pode mudar, reconheço que eu preciso ter atitudes e de fato reconheço da minha miséria, do meu defeito de caráter, comportamento, vício e mania, e eu olho para ele e falo: esse é meu defeito, eu vou vigiar, eu vou orar, eu vou de fato observar a partir de hoje esses meus defeitos, eu vou olhar para mim mesmo e vou buscar corrigir. Então esse meu defeito eu vou eliminar. Então é uma decisão que você próprio tem. E você precisa entender uma coisa: quanto mais você elimina seus defeitos, e aí você se aproxima de Deus. Então uma coisa, o combate dos seus vícios, entenda uma coisa, não é uma passe de mágica. Não é somente eu vou lá na Santa Missa, rezo e pedir: Deus, me liberta disso. Amém. Você tem que pedir mesmo, porque sozinho nós não conseguimos, nós não iremos. Amém? Amém. Mas, além da oração, além de você rezar, você precisa de fato fazer uma autoavaliação. O que está me fazendo eu fraquejar? O que está fazendo eu ter essas recaídas? O que está fazendo eu voltar a lamber meu próprio vômito? O que está fazendo eu voltar a ter os mesmos desejos? O que está faltando isso? Qual é o cordão umbilical que eu preciso cortar? O que eu preciso eliminar na minha vida? Então tudo isso é as más amizades, os locais que eu estou frequentando. O que é? Então tudo isso é dentro da minha própria casa, é os grupos do WhatsApp que eu participo, é os vídeos que eu assisto nas minhas redes sociais. Então você observa tudo isso, você olha tudo isso. Então assim, eu tô sendo ignorante, eu tô sendo um trapaceiro, eu tô sendo mentiroso, enganador, por quê? Então você olha tudo isso, você observa todas essas realidades e de fato, e você fala: eu quero eliminar, eu quero ser um homem novo. Entenda a coisa, esse homem novo pode acontecer na vida de todos nós. Então tudo é possível na vida daquele que crê. Então se eu e você
cremos, acreditamos, de fato tudo isso pode acontecer, mas de fato é tudo posto naquele que me fortalece, e que eu e você possamos ter força, possamos ter garra, de fato de aproximar de Deus, de estar diante de Deus, diante da sua glória, diante da sua majestade, e abrir o nosso coração para que Ele possa nos curar, para que Ele possa nos libertar, para que Ele possa nos transformar e nos fazer cheio do Teu Santo Espírito. Meus irmãos, é um desejo que nós temos que ter, é uma abertura de fato em nosso coração. E por isso, meus irmãos, cada um de nós precisamos entender e compreender que os mistérios de Deus, os mistérios que Deus pode fazer na nossa vida, entenda a coisa, Deus pode fazer em nós sempre um novo homem, uma nova mulher. Mas a pergunta é, você quer que Deus faça com você um novo homem, uma nova mulher? Entende a coisa? Muitas das vezes nós estamos rezando da boca para fora, porque muitas das vezes dentro de casa nós continuamos sendo as mesmas pessoas, nós continuamos com as mesmas atitudes, com a mesma forma de pensar, entende? Então, você tá ouvindo uma pregação, aquilo te falando no seu coração, mas você não decide largar com aquele vício, com aquele defeito. Então, é algo que eu observo, eu estou avaliando tudo isso. Então, tudo isso é de se pensar, é de se refletir. De fato, qual é o rumo que eu quero hoje tomar? Entende? Pois os santos, eles foram violentos, mas violentos com ele mesmo. Porque o desejo da vida santa, o desejo da vida reta, o desejo de ter essa vida nova, é claro que tudo é após o batismo. É o Espírito Santo que nos impulsiona a seguir em frente, a buscar, a se aproximar, a declarar, a se render, a se abrir. Tudo isso é o Espírito Santo. Então, para a gente de fato nos configurar a Jesus, a de fato nos aproximar com Jesus, a ser essa imagem e semelhança de Jesus, é claro que a gente precisa rezar e ouvir a palavra. E a gente precisa estar na igreja. Tudo isso acontece nessa experiência com Jesus. E tudo isso é lindo, tudo isso é maravilhoso, é grandioso. Então, tudo isso que acontece em nossas vidas, a gente precisa entender uma coisa: Deus, ele é poderoso, majestoso para fazer e de fato realizar muito mais nas nossas vidas. Só que muitas vezes, além de Deus querer, porque Deus quer, aí que nós temos que pensar e refletir: eu quero, nós queremos, você quer? Entende? Porque a mesma pergunta que Jesus fez: Bartimeu, tu queres que eu te faça? Aí bateu aqui meus olhos e se abrem. E eu hoje eu te pergunto: o que você quer que eu te faça? Então você tem que ter uma resposta, você tem que ter uma iniciativa daquilo que Deus, aquilo que você quer que Deus faça na sua vida, entende? E para isso acontecer, exige nós uma perseverança naquilo, entende? Porque nós já temos todos os instrumentos. Se você quer libertar do pecado, procure o sacerdote, se confessa, entende? Se você quer força, procure Jesus na Eucaristia e se alimente, busque se abastecer. Pois é na Eucaristia, é na Santa Missa que nós nos alimentamos, nós nos nutrimos. Então nós temos tudo para libertar da vida velha, da vida abundante, entende? Só que muitas das vezes nós criamos apegos. Infelizmente nós temos esses apegos. Então a partir de hoje nós temos que observar todos esses apegos que têm destruído o nosso interior, têm destruído a nossa vida, têm destruído a nossa família, têm destruído a nossa vida financeira, a nossa vida conjugal, a nossa vida familiar. Essa vida nova que eu e você possamos almejar, que eu e você possamos sonhar, que eu e você possamos querer, que eu e você possamos desejar hoje e sempre. Lembre-se disso: a vida santa é possível, a vida nova é possível, a vida abundante é possível, mas para aquele que crê, para aquele que acredita, para aquele que confia, para aquele que abre para a vida nova, a vida abundante na presença de Deus. Que eu e você possamos abrir, que eu e você possamos declarar, que eu e você possamos nos render a esse Deus poderoso, majestoso, santo do santo, que Ele possa fazer, que Ele possa realizar em minha vida quando eu e você abrimos o nosso coração. Então abra seu coração para essa vida nova, abra. Nós ainda não somos perfeitos, nós ainda não somos santos, nós ainda não somos a melhor versão ainda, mas entenda a coisa: se você quer ser perfeito, se você quer ser santo, se você quer ser a melhor versão ainda, então se abra para o novo de Deus, para a glória de Deus, porque Deus pode fazer e Deus irá fazer. Amém? Amém, amém, amém. Nós vamos ler um relato, retirar nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor.
Misteriosamente, Padre Pio faz assassino reconhecer seu pecado. Também o seguinte caso deixou em todos profunda impressão. Um assassino desesperado por encontrar sossego veio confessar-se, esperando obter a paz do coração. Acusou muitas faltas graves cometidas em sua vida, mas não teve coragem de reconhecer o horroroso crime do assassínio. Após a confissão incompleta, parou. O confessor também nada disse. Ambos sabiam do crime. Pouco depois, saiu o sacerdote do confessionário, tomou-o pelo braço o penitente, conduzindo-o para junto dos homens que ao lado do confessionário achavam sentados nos bancos. De repente, o moço soltou um grito lancinante e desmaiou. Recuperando os sentidos, levou o padre novamente ao confessionário. Pouco depois, foi absolvido e radiante saiu da sacristia. Contou a algumas pessoas que o padre lhe alcançara a graça de ver o assassinado em figura humana, como costumam aparecer almas santas do purgatório quando Deus o permite. Mostrou-lhe a visão, os horrores do crime, com tanta vivacidade que depois tivera coragem de reconhecer sua culpa.